O Libertador, capítulo 25. Convite à beira-mar. Raiava o dia sobre o mar da Galileia. Cansados, depois de uma noite de trabalho infrutífero, os discípulos ainda estavam em seus barcos de pesca, que flutuavam sobre as águas do lago. Jesus tinha vindo passar alguns momentos de tranquilidade na beira do lago, pouco depois da madrugada. Esperava poder descansar um pouco, longe da multidão que o acompanhava dia após dia. Não demorou para que o povo começasse a se juntar à sua volta, a ponto de comprimi-lo. Para escapar daquela pressão, Jesus subiu no barco de Pedro e lhe pediu que se afastasse um pouco da praia. Ali, todos podiam vê-lo e ouvi-lo melhor, e ele passou a falar para a multidão na praia. O honrado do céu explicava as grandes coisas do seu reino, para pessoas comuns ali ao ar livre. O lago, as montanhas, as vastas campinas, os raios do sol banhavam a terra. Tudo aquilo ilustrava suas lições e impressionava a mente das pessoas. E não havia lição que não desse fruto. Cada uma de suas mensagens chegava a alguém como a palavra de vida eterna. Os profetas tinham contemplado antecipadamente cenas como essa e escreveram: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Mateus 4, versos 15 e 16. Olhando através dos séculos, Jesus viu seus fiéis em prisões e tribunais, em tentação, solidão e aflição. Nas palavras pronunciadas para os que se reuniam em torno dele, na beira do mar da Galileia, ele também estava falando para esses outros as palavras que lhes seriam uma mensagem de esperança, na provação, de conforto, na tristeza e de luz na escuridão. Aquela voz que falava de dentro do barco do pescador falaria de paz aos corações humanos até o fim dos tempos. Ao terminar sua mensagem, Jesus pediu que Pedro levasse o barco para as águas mais profundas e ali lançasse sua rede para uma pescaria. Mas Pedro estava desanimado. Ele havia trabalhado toda a noite sem que tivesse apanhado um só peixe. Durante aquelas horas solitárias, ficou pensando em João Batista em sua cela, no que poderia ter acontecido a Jesus e seus seguidores, no fiasco da missão deles na Judéia e no ódio dos sacerdotes e rabinos. Olhando para as redes vazias, o futuro parecia escuro e desanimador. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Lucas 5, verso 5. Depois de toda uma noite de trabalho sem resultado, parecia não haver esperança em lançar as redes nas límpidas águas do lago. Mas o amor pelo Mestre motivou os discípulos a obedecer. Simão e seu irmão baixaram a rede. Ao tentarem puxá-la para dentro do barco, havia tantos peixes que eles tiveram que chamar Tiago e João para ajudá-los. Quando o produto da pesca estava a bordo, ambos os barcos estavam tão carregados que corriam o risco de afundar. Revelada a falta de santidade. Para Pedro, esse milagre foi a maior revelação do poder divino que ele já tinha visto. Tem sido assim com todos a quem Deus deixou ver sua grandeza e majestade. O Salvador respondeu para Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Lucas 5, verso 10. Depois que Isaías viu a santidade de Deus e sua própria indignidade, a ele foi confiada a mensagem divina. Somente depois que Pedro renunciou ao próprio eu é que ele recebeu o chamado para trabalhar para Cristo. Os discípulos testemunharam muitos milagres de Cristo e ouviram seus ensinamentos, mas nenhum deles havia abandonado totalmente
seus empregos anteriores. A prisão de João Batista tinha sido um tremendo desapontamento para eles. Se aquele foi o desfecho da missão de João, então eles não podiam nutrir muita esperança quanto a seu mestre, com todos os líderes religiosos unidos contra ele. Para eles foi um alívio voltar à pesca por um pouco de tempo, mas Jesus o chamou para abandonar a vida anterior e unir seus interesses aos dele. Pedro aceitou o chamado. Chegando à praia, Jesus convidou os outros 3. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Imediatamente, eles deixaram tudo e o seguiram. Sacrifício recompensado. Antes de pedir para os discípulos deixarem o barco, Jesus lhes havia dado a certeza de que Deus supriria suas necessidades. O uso do barco de Pedro foi generosamente pago. Aquele que abençoa ricamente todos os que o invocam, disse: Deem, e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Romanos 10, verso 12 e Lucas 6, verso 38. Essa foi a medida que ele usou para recompensar Pedro por seu serviço. E todo sacrifício feito em seu ministério será recompensado. Efésios 2, verso 7 e 3, verso 20. Durante aquela triste noite, passada no lago, separados de Cristo, a descrença pressionou duramente os discípulos, mas a presença de Jesus lhes acendeu a fé, trazendo alegria e sucesso. O mesmo acontece conosco, separados de Cristo. Nosso trabalho não produz frutos e fica fácil desconfiar e reclamar. Mas quando trabalhamos sob sua direção, nos alegramos com as evidências do seu poder. Ele nos inspira, dando fé e esperança. Aquele cuja palavra pode juntar os peixes do mar também pode impressionar corações humanos e atraí-los para que seus servos se tornem pescadores de homens. Cristo era mais do que capaz para qualificar homens humildes e sem instrução e levá-los à posição para a qual os escolheu. O Salvador não desprezava a educação. Quando controlada pelo amor de Deus, a cultura intelectual é uma bênção. No entanto, os sábios de seu tempo eram tão autossuficientes que não podiam se tornar colaboradores do homem de Nazaré. Eles zombavam dos esforços de Cristo para lhes instruir. A primeira coisa que todos os que querem trabalhar para Deus precisam aprender é desconfiar de si mesmos. Só assim estarão preparados para receber o caráter de Cristo. Isso não se adquire por meio da educação recebida em escolas do mais avançado saber. Servos verdadeiros. Jesus escolheu pescadores sem nenhum estudo porque eles não haviam sido educados nos costumes deficientes do seu tempo. Eles eram homens de habilidades natas, além de humildes e dóceis. Nas ocupações comuns da vida, muitas pessoas estão cumprindo as responsabilidades do dia a dia, sem sequer saber que têm um potencial que, se posto em ação, as colocará em pé de igualdade com os mais prestigiados líderes do mundo. Precisam do toque de uma mão habilidosa para despertar essas capacidades adormecidas. Esse é o tipo de homem que Jesus chamou para ser seus colaboradores. Ao saírem do treinamento ministrado pelo Salvador, os discípulos se tornaram como ele, na mente e no caráter. A mais elevada obra da educação é incutir a energia vitalizante que vem do contato de mente com mente e de coração com coração. Somente vida pode gerar vida. Que privilégio, então, tiveram os discípulos de, por 3 anos, estarem em contato diário com aquela vida divina. João, o discípulo, disse: Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. João 1, verso 16.
A vida desses homens, o caráter que desenvolveram e a poderosa obra que Deus fez por meio deles são o testemunho daquilo que Deus fará por todos que são dóceis e obedientes. Não existem limites para a utilidade daqueles que põem o eu de lado. Criam espaço para o trabalho do Espírito Santo no coração e vivem uma vida de completa consagração a Deus. Se aceitarmos a disciplina necessária, Deus vai nos ensinar a cada hora do dia. Ele toma as pessoas como são e as educa para o seu serviço, se elas se entregarem a Ele. Ao ser recebido no coração o Espírito, Deus energiza todos os seus poderes. A mente, que é dedicada inteiramente a Deus, se desenvolve de maneira harmoniosa e recebe força para compreender e para cumprir o que Ele requer. O caráter fraco se torna firme e forte. A devoção constante estabelece um relacionamento tão íntimo entre Jesus e seus seguidores que os cristãos acabam ficando parecidos com ele na mente e no caráter. Eles terão uma visão mais clara e ampla, seu entendimento será mais aguçado e seu julgamento mais equilibrado. Isso os deixa capacitados para produzir muitos frutos para a glória de Deus. Cristãos de humilde condição têm sido educados na mais elevada de todas as escolas. Eles se sentaram aos pés daquele que falava, como nenhum outro homem jamais falou.